Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sem muita enrolação, já vamos direto para o assunto do vídeo. Como você já sabe, os bancos têm sofrido muito durante esse tempo, tanto por problemas internos quanto problemas externos. Vamos começar por parte. Primeiramente, lembra do aquele CDB de 200%, 120%, 130%? Sim, provavelmente nós vamos estar perdendo essas rentabilidades, tá? Porque existiam bancos que estavam oferecendo CDBs a uma taxa Selic de 130%, de 120%, um CDB prefixado de 16, 17, sendo que a taxa Selic atual é 15%. E para você, né, que já pesquisa sobre investimentos, sabe muito bem que a taxa Selic serve justamente como um freio de mão para deixar mais caro o crédito e, consequentemente, as pessoas se endividam menos, consomem menos e assim a inflação baixa. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Como que um CDB de 17%, que é atrativo para você investidor, consegue ser rentável também para o banco que está te oferecendo? Essa era a maior pergunta dos bancos regulatórios. Foi o caso também do Banco Master, né, que está sendo investigado porque cada vez mais passaram a oferecer CDBs maiores do que a taxa Selic atual. É como se o banco literalmente estivesse lhe dando dinheiro de graça, né? Claro que outros bancos utilizavam taxa Selic de 200%, 120%, eu vi até de 400%, inclusive, para conseguir novos clientes, para aumentar a carteira de clientes, né? Era limitado a 3 meses, 4 meses, mas não ultrapassava isso. Mas no caso do Banco Master, era a uma taxa Selic 120, 130 e ainda há anos a fio, né? Então isso foi muito preocupante para os órgãos regulatórios, que agora vai limitar a taxa Selic, né, os CDBs de taxa Selic, a 100%, para evitar que se torne tão atrativo para o investidor a ponto de não valer a pena, por exemplo, abrir um empreendimento, impedir, né, de ter, por exemplo, alguém que queira investir numa folha de pagamento, tudo, aquela coisa toda, né? Ou seja, não faz sentido para alguém que tem um dinheiro muito bom investir, por exemplo, no próprio país, sendo que pode pegar um investimento, um CDBzinho, né, que é mais do que 15% e ainda sem risco nenhum. Então, era uma forma de a gente atrapalhar mais ainda a economia. Então, por isso nós estamos perdendo este CDB de 120%. Agora vamos para o problema principal que a gente está sofrendo, né? Todos os bancos estão sofrendo. A Lei Magnitsky. Como você já sabe, né? Por decisões e problemas de instabilidade política, nós temos a Lei Magnitsky, que serve basicamente para bloquear, né, a relação, né, das transações deste país para qualquer outro. Ele barra qualquer parte do sistema financeiro que dependa da bandeira Elo, Mastercard e Visa, né? Até mesmo bancos que se diziam 100% brasileiras acabaram tendo que obedecer à Lei Magnitsky. Por quê? Porque todos os bancos brasileiros têm um certo contrato com essas bandeiras de cartão e em algumas das suas cláusulas, né, não tem o nome da Lei Magnitsky, mas diz que caso haja sanção, eles precisam obedecer. Mas aí tem o maior problema, que não suficiente disso, se obedecer às sanções da Lei Magnitsky, sofre retaliação do STF. E se apoiar o STF, sofre as sanções da Lei Magnitsky. Entende que nesse jogo não existe vitória? Exatamente, é o problema principal dos bancos. Tem gente que diz que os bancos vão quebrar, mas isso é muito difícil, principalmente o Banco do Brasil. Afinal, o maior credor do Banco do Brasil somos nós. Então, se o dia que o Banco do Brasil dizer que vai quebrar, é como se dissesse que o país inteiro quebrou. E a gente sabe que para isso acontecer é muito difícil. Por incrível que pareça, até na verdade, quebrar assim, não existe um país exatamente que quebrou. De verdade assim, de verdade mesmo. Por quê? Vai aumentar a base monetária e aí pronto, entendeu? Gera mais dinheiro, imprime mais dinheiro.
A gente fala dessa forma, mas quebrar mesmo, não existe. Tecnicamente não existe. Porque vai sempre emitir dinheiro, né? Sempre é possível produzir mais dinheiro. O que aumenta mesmo é a inflação. Mas enfim, vamos continuar. Nesse meio a esse caos completo, nós temos, tá, o caso da UnionPay, que é um pagamento, um gateway de pagamento, tá? Um banco que ele é sediado lá na China, junto com uma fintech chamada Esquerda, aqui no Brasil. Sim, Left, né? Que é em inglês, Left, Esquerda. Ou seja, a proposta dele, né, segundo a gente deu uma olhada aqui, seria o seguinte: eles apoiam as causas sociais. É um banco mais da massa, digamos assim, como fosse um Bradesco da vida. Só que literalmente sediado lá na China, né? E o maior problema da questão da Union Pay, né, que é o nome desse gateway de pagamento, é o seguinte: enquanto no Brasil existe a lei LGPD, em que trata-se do cuidado e atenção dos dados fornecidos para as empresas, que nós temos que liberar para eles terem acesso, lá na China não tem nada disso. Até porque o Estado, ele não é só soberano, ele também pode conseguir qualquer dado, independente do que seja, seja empresa privada ou estatal, para eles simplesmente homologarem, pegarem todas essas informações sem problema nenhum. Então nós temos já um maior problema aqui. Temos um país que tem LGPD contra um país, né, que não está nem aí para isso. Então esses dois se juntaram e estão se aproveitando dessa instabilidade. Afinal, o maior problema, né, o maior medo atual da população, né, imagine como população, é o seguinte: se a lei Magnitsky se alastrar, para onde a gente vai? Para qual país a gente vai, né? Na questão, quando eu falo para qual país a gente vai, tipo, onde a gente vai botar nosso dinheiro para que a gente não dependa da lei Magnitsky, do sistema SWIFT? Aí é que entra em cena a Union Pay, né? Que a proposta dele é justamente por ser uma bandeira chinesa, a lei Magnitsky nunca vai afetar. É claro que a pretensão da Union Pay é simplesmente pegar 70% do mercado crediário do país, né? É uma proposta deles, tá? Não sou eu que estou falando, é uma proposta real deles, né? E não só isso, e também pegando outras partes do mercado internacional para competir contra as norte-americanas. É uma coisa que a gente tem prestado atenção, é cada vez mais o poder, né, econômico chinês, né, achando novas formas de conseguir ter seu controle, seu império, né, em construção, assim como os Estados Unidos. Enfim, essa é a notícia de hoje. E não, o Banco do Brasil não vai quebrar. Seus investimentos está tranquilo, está tudo bem, não vai te afetar diretamente. Mas a gente precisa ter uma atençãozinha mais importante de cada vez mais ter um dinheiro que não dependa só desse país, um poder de compra. A gente precisa ter poder de compra, precisa cada vez mais dolarizar e ainda temos a oportunidade de fazer isso. É, é o assunto de hoje. Enfim, um beijo, um abraço, se cuidem e tchau.